Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar e nesta edição você vai saber todos os detalhes a respeito de mais uma ação do Santa Previne que desta vez alertou sobre a importância de se prevenir contra as hepatites virais. Você também vai saber nesta edição como funciona a equipe multidisciplinar do Santa Saúde. E no segundo bloco eu trago uma entrevista com a médica pediatra a doutora Jaqueline Brandão, que vai explicar pra gente a importância da amamentação para o desenvolvimento dos nossos bebês. É tudo isso daqui a pouco no Santa Casa e você. Santa Casa e você já está de volta. Gente, as hepatites virais são um problema de saúde pública. Para conscientizar os nossos beneficiários a respeito da importância da prevenção, o Santa Previne realizou mais uma ação de promoção à saúde na unidade da Conselheiro Nébias. O Santa Previne, programa de promoção à saúde do Plano Santa Casa Saúde e a Clínica Santa Saúde Consultas realizaram mais uma ação de prevenção e promoção à saúde com o tema hepatites virais. A ação aconteceu na unidade 5 da Clínica Santa Saúde Consultas, que fica na Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, em Santos. Os beneficiários contaram com aula de yoga com a professora Thaisa Malzone, atividade física com a professora Priscila dos Anjos, avaliação com a nutricionista, massagem relaxante e roleta de prêmios da Fiolaser, brindes do Alfarmacêutico, sorteio de sabonete relaxante da Doterra e conversa sobre óleos essenciais. As ações do Santa Previne acontecem todo mês com temas diferentes que abordam saúde e bem-estar. Nos acompanhe em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo. Muito importante essas atividades promovidas pelo Santa Saúde Consultas e pelo Santa Previne para conscientizar os nossos beneficiários da importância da prevenção. A prevenção, nós sempre dizemos aqui, é o melhor remédio para a sua saúde. Pessoal, vamos conhecer a partir de agora como está o novo espaço do setor multidisciplinar do Santa Saúde Consultas. Roda VT! O setor do Santa Saúde, equipe multidisciplinar, foi totalmente reformado. Pensando no conforto dos pacientes, dos pais e mães e acompanhantes que estão lá com as crianças, foram instaladas poltronas mais confortáveis, um cantinho do café e uma TV para a criançada aproveitar a programação infantil. Além disso, foi instalado um piso tátil de borracha para facilitar a movimentação dos deficientes visuais. Plano Santa Casa Saúde e Clínica Santa Saúde Consultas, sempre pensando em melhorias para o bem-estar dos beneficiários. Muito importante essa preocupação com o ambiente, com a recepção dos pacientes que procuram atendimento nas nossas unidades. Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo. Na volta, tem entrevista com a pediatra a doutora Jaqueline Brandão. É rapidinho. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos.
Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. Talvez até dê para notar que eu não durmo bem há algum tempo. Mas apesar do trabalho e da rotina do dia a dia, eu não me esqueço de praticar o olho no olho, o cuidado, o respeito e o amor. E eu faço isso com a maior satisfação, porque eu tenho a missão mais bonita desse mundo: salvar vidas. Eu sou a Medicar. Muito mais do que um serviço de ambulâncias, sou um conjunto completo de soluções em saúde. Você pode contar comigo, em casa, por videochamada ou no consultório. Medicar. Muito mais do que você vê. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13-3232-1666. Nosso WhatsApp 13-99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. A Center Limp Santos. Há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. Santa Casa e você já está de volta. Agora, neste segundo bloco, nós recebemos a médica pediatra, a doutora Jaqueline Brandão, que vai falar a respeito da importância da amamentação, uma coisa muito importante, principalmente agora, esse mês de agosto aí, que é o mês dedicado a se falar um pouco mais a respeito de as mães amamentarem os seus filhos logo após o nascimento. Obrigado, doutora Jaqueline, pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Guto. Obrigado novamente pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês. Estamos no Agosto Dourado, né? Um mês de incentivo à amamentação, que é o alimento mais rico, mais completo que a gente tem, que a gente pode, e de graça, né? E a gente pode oferecer para os nossos filhos, com certeza. É muito importante essa campanha do Agosto Dourado para a gente reforçar realmente a importância da amamentação das crianças. Eis a minha primeira pergunta. Toda mãe, ela tem o leite farto? Como é que funciona, inclusive, essa questão das mães que não têm muito leite? Tem que dar uma insistida porque, de repente, o leite demora um pouquinho, mas vem. Sim. Como é que é esse trabalho? Isso é muito comum, assim, eu tinha o meu professor da residência, ele sempre batia nessa tecla, assim, que toda mãe que tem condição de levar a gestação a termo tem condição de amamentar seu filho, né? Claro que isso na prática a gente sabe que existe muita dificuldade em relação à amamentação. A teoria é linda, eu sempre falo isso. É tão fácil, gente. Não é... Só que a amamentação não é só um bico e uma boca, né? Existe um contexto aí muito mais complexo. Mas uma coisa que interfere muito, que atrapalha muito é a ansiedade. Então eu sempre converso muito com as mães, porque o nosso psicológico, a nossa ansiedade interfere muito nessa parte do aleitamento, porque a gente acha que o bebê nasceu, eu vou jorrar leite, né? E não é bem assim, é muito uma lei de oferta e demanda. Então assim, claro, quanto mais o meu bebê mamar, mais leite eu vou produzir, tá?
E aí, logo no comecinho, nos primeiros dias, a gente não tem o leite mesmo, né? A gente tem o colostro, que é aquele leite mais ralinho, aquele leite mais aguado mesmo. E aquele leite, ele é importantíssimo, porque aquele leite está cheio de anticorpos, que, vai ser essencial para toda a vida do bebê. Então, no começo, é pouco leite mesmo, tem essa dificuldade, porque assim, a mãe não sabe amamentar e o bebê não sabe mamar. Então, assim, os dois vão ter que aprender juntos esse binômio aí de mãe e bebê. E é importante, e assim, quanto mais a gente estimular, então assim, quanto mais você colocar o bebê na mama para ficar sugando, maior vai ser a sua produção de leite e mais fácil vai ser ao longo do tempo. Claro, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, sempre vai ser difícil, ninguém nasce sabendo, mas é o que a gente fala muito, a importância da rede de apoio também, né? Da família. Da família, do marido, principalmente, né? Ele é uma peça-chave fundamental, assim, até para a mãe ficar mais tranquila, da mãe, e o apoio dele também em relação à amamentação. Isso é muito importante até para a mãe conseguir amamentar e ter esse sucesso na amamentação. Existe um tempo, você falou da importância do colostro, é ralinho, aparentemente não é o leite bom, não, né? É. A gente, eu como gordo, farto. Pai de primeira viagem, a gente também viu aquilo, mas não, é importante que dê também nesse começo. E aí, esse leite, conforme a criança vai procurando o bico, vai tendo mais frequência, esse leite, a tendência é que ele flua. Sim. A gente fala que é a descida do leite, né? Então, que é realmente quando o leite desce. Então, assim, nesses primeiros dias, né? Até nessa primeira semana aí, realmente vai ser só o colostro. E aí, depois a mãe vai ver que, assim, é de uma hora para outra, de repente, meu peito encheu muito. E aí, nessa hora, a gente tem que tomar muito cuidado também com as doenças as doenças, né? Pode até causar uma mastite, o leite fica empedrado, a mama fica inflamada, a mama fica dura, e isso acaba atrapalhando também o aleitamento. Então, é muito importante a mãe, por mais que, de repente, a mãe tem uma produção muito grande de leite e o bebê não dá conta de mamar todo aquele leite. Então, é importante a gente também, nas consultas, a gente sempre reforça essa questão da ordenha. Então, assim, da mãe vai lá, ou ordenha manual mesmo, ou tem essas bombinhas que ela coloca, bombinha automática, tem bombinha manual, tem bombinha, para ela poder tirar um pouco de leite, porque aquele leite acumulado ali parado, ele vai acabar empedrando. E aí, empedrando, a mãe vai sentir dor, o bico dela vai acabar ficando mais plano, porque é igual uma bexiga cheia de água, né? Então, assim, ela vai ficar mais dura mesmo. Então, assim, é importante a gente esvaziar um pouco essa mama até para o bebê conseguir mamar melhor, né? Então, não é aconselhável deixar a mama muito inchada. Muito inchada. Tem que fazer essa ordenhar. troca. Sim. E aí a enfermeira vai orientar, no caso do pós, do parto ali na sequência, existe uma orientação. As médicas, vocês orientam como que faz e como que acondiciona esse leite depois dele retirado do seio. Isso é uma questão muito importante também. Principalmente é uma dúvida muito recorrente para as mães que vão voltar a trabalhar, né? Como é que armazena esse leite para poder oferecer para o bebê? Então, assim, é importante sempre ter um lugar muito bem limpo, né? Arejado, ter tudo bem higienizado, né? De preferência, os recipientes onde o leite vai ser armazenado serem de vidro, porque a gente consegue ferver e esterilizar de uma forma mais adequada, né? Sem plástico, então. Sem plásticos, tá? E aí, de preferência, o leite ordenhado na geladeira, ele tem uma duração de 24 horas, ou você pode congelar o leite, né? O leite congelado, ele tem uma validade de até 6 meses, tá? E aí tem alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de oferecer esse leite para o bebê. Então, quando você vai descongelar o leite, você tem que primeiro passar do freezer para a geladeira, deixar ele ali na geladeira pelo menos um dia ou algumas horas, para ele realmente descongelar. E aí, então, na hora que for esquentar esse leite, esquentar em banho-maria. A gente também não pode tirar do freezer e esquentar direto, e não né? pôr no micro. Não pôr no micro-ondas. Então, micro-ondas também proibido. Proibido. Então, banho-maria. Faz que nem antigamente. Pega a mamadeira, coloca numa panela, banho-maria com ali. água lá, fervendo, vai esquentando o leite. Sempre ter o cuidado de não esquentar demais, né? E não, de repente, queimar o bebê ou machucar, ter algum ferimento desse tipo. Então, a gente sempre orienta averiguar a temperatura desse leite, né? Eu coloco um pouquinho aqui no punho, que é uma região mais sensível da pele, então isso ajuda bastante também,
pra gente saber qual que é a temperatura ideal pra gente oferecer pro bebê. Existe, além desse prazo de validade, algum outro cuidado que a gente... E é importante que a mãe etiquete a data que esse leite está sendo colocado, no caso do congelamento, por exemplo? Sim. Leite extraído no dia tal. No dia tal, exato. Isso aí é importante, sim. E ela sempre usar o mais... Tá, por exemplo, eu tô ordenhando todos os dias. Então, assim, eu tô lá no meu congelador, eu não vou pegar para descongelar o que eu ordenhei ontem. Então, assim, vamos pra sempre gente poder otimizar antigo. pelo mais antigo, né? Pra gente otimizar a produção de leite. A gente tem informações de bancos de leite. Esse leite, ele tem que ser ordenhado? Como é que funciona esse procedimento para se encaminhar um leite para um banco de leite? O que a gente orienta, principalmente, é a mãe ir até o banco de leite e fazer essa ordenha lá no local, porque daí a gente consegue garantir tanto essa higienização da mama, né, antes da gente fazer a ordenha de uma maneira adequada, porque vai ter as enfermeiras ali, as auxiliares de enfermagem auxiliando essa mãe na ordenha, e até porque a gente já vai ter no recipiente, a gente já vai tirar esse leite diretamente no recipiente, a gente já garante que ele foi corretamente higienizado, tá tudo dentro do padrão direitinho para poder armazenar e oferecer para os outros bebês de mães que não podem amamentar por diversos motivos, temos aí com segurança. Em relação à higienização, o que a mãe precisa fazer para ter uma higienização adequada do bico, fazer essa ordenha e ter esse leite esterilizado e seguro dentro de casa? Eu sempre gosto de falar que menos é mais, né? Então, assim, não precisa ter produtos mirabolantes, é água e sabão, né? Lavar a mama direitinho lá, água, sabão, enxuga e aí vai fazer a ordenha. É importante manter os seus extratores limpos também, né? Higienizados, independente se for o elétrico, se não for. Então, assim, sempre lavar com água corrente, sal e sabão, né? Detergente após o uso, deixar secar sempre num lugar fresco, né? Bem ventilado. E assim que você ordenhar o leite, já passar ele para o recipiente onde ele vai ser armazenado, seja na geladeira ou no congelador, né? No freezer. E que esses de vidro, né, principalmente, né, preferencialmente, porque a gente consegue lavar, não fica, o plástico às vezes ele fica com resíduo, né, então ele assim, retém uma parte, então assim, aquilo ali pode ser uma via de criação de bactéria, de micro-organismos, a gente pode acabar passando alguma infecção para o bebê, então por isso que novamente a principal recomendação é esses recipientes serem de vidro. E a higienização desses recipientes, a ordem é ferver, pegar, se for uma mamadeira, por exemplo, de vidro. Sim. Ferver direitinho ali, tem uma temperatura, a gente tem que ficar no olhômetro ali, esperou, a água ferveu, já esterilizou, como é que funciona isso? Eu sempre oriento assim, né, quando chegar no ponto de ebulição, então deixar ele ali pelo menos uns 3 a uns 5 minutinhos ali fervendo naquela água pra gente garantir. Depois desliga, pode deixar a mamadeira ali naquela água, não precisa necessariamente tirar no momento que você desligou, mas espera a água dar uma esfriada até para você evitar uma queimadura ou alguma coisa assim. E aí depois já tira lá daquela água, estende num lugar. Tem vários secadores já específicos, né, de mamadeira, que é um apoiozinho, assim como um secador de prato, mas na verdade ele já é nos encaixes certinho, assim, para acomodar as mamadeiras, para poder secar direitinho, não ficar nenhum resíduo de nada ali. Agora você falou do psicológico, e a mãe que não tem o leite ou que tem pouco leite, ela com certeza se desespera, principalmente se for uma mãe de primeira viagem. Sim. Não serei uma boa mãe, estou cometendo aqui uma falta com meu filho. É importante explicar também que isso não é culpa da mãe, não, nem do filho, não. Acontece. Sim. Qual é a orientação nesses casos? E ela não é menos mãe porque ela não amamentou o seu filho, tá? Então isso é muito importante, eu sempre reforço isso muito nas consultas com os meus pacientes. Amamentar é um gesto de amor, e assim, tanto o leite materno quanto uma fórmula infantil, porque assim, o seu bebê ele é totalmente dependente de você. Então, se você não se dedicar a ele com amor para alimentá-lo, seja com uma fórmula infantil, seja com o seu próprio leite, ele não vai para lugar nenhum, ele vai morrer. Então assim, independente se você alimentar o seu filho, seja com o seu leite ou não, você não vai ser menos mãe por conta disso, né? Então eu acho isso... Porque muitas mães se sentem culpadas realmente de Elas não vêm conseguir... com essa queixa no consultório.
de não conseguir amamentar o seu filho, ou porque teve algum problema na mama, ou teve que passar por alguma cirurgia antes, ou porque realmente a produção é baixa de leite. Então, assim, tá tudo bem, gente. Hoje em dia a gente consegue dar jeito pra tudo. Essas fórmulas, esses leites alternativos ao leite materno, existe vários tipos. Esse tipo determinado para a situação de cada mãe é a pediatra que vai orientar. Sim. Vai dizer qual é aquele mais adequado. Na verdade, realmente, sim, existem 1000 opções no mercado, né? Que eu digo que é fórmula infantil, né? Não é, na verdade... O que é a fórmula infantil? É o leite de vaca modificado, acrescentando várias outras coisas. A gente tem, hoje em dia, os ácidos graxos, né? Tem o ARA, o DHA, prebióticos, probióticos, né? Então, isso tudo faz a fórmula infantil. E aí, durante a consulta, a gente vai avaliando isso. Tem as fórmulas normais, né, que são de iniciais. Aí, de repente, tem aquele bebê que ele vomita muito, aquele bebê que é mais choroso, que ele tem um refluxo. Existem as fórmulas anti-refluxo, tá? Às vezes tem aquele bebê que a fórmula do leite normal deixou meu bebê constipado, o intestino não tá funcionando. Existem fórmulas que tem probiótico associado, então assim, de repente melhora esse funcionamento do intestino. Então assim, o pediatra realmente é a melhor pessoa para poder orientar qual é a melhor fórmula para poder dar para o seu bebê. Até nos casos de alergia ao leite, né? E aí meu filho tem alergia ao leite, o que eu faço? Então assim, existem as fórmulas que a gente tem no mercado, tanto fórmulas de aminoácido, né? Tem fórmulas hidrolisadas, extensamente hidrolisadas, que geralmente não dão reação nos pacientes com alergia ao leite. Então, por isso que é importante o acompanhamento da puericultura, né? Que é o acompanhamento mensal da criança, principalmente até o 1º ano de vida. Falando de prazos, existe um prazo para desmamar o filho? Tem mãe que... Isso é uma pergunta bem recorrente também. Né? Porque tem mães que continuam tendo leite, foi até 2 anos. Eu Minha mãe tinha, inclusive, vez... outras crianças iam mamar lá com ela, porque ela tinha muito leite. E eu fui tomando 2 anos basicamente só com leite materno. Comia, introduzia a papinha um pouco, mas sempre com leite da mãe. Então, assim, sempre que me perguntam isso, até quando eu devo amamentar? Eu sempre respondo assim, até quando você achar que deve, né? Não existe uma regra, não, seu filho tem que mamar até 1 ano, ou até 2, até 3. Quem vai decidir isso é você, né? O filho é seu, você sabe qual é a sua relação com o seu filho, qual é a sua relação com a amamentação, tá? O que a gente vê de estudos aqui, assim, o que a gente orienta aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, né? E ele pode ser continuado pelo menos até os 2 anos de idade. Mas por que os 2 anos de idade? A gente tem muito uma teoria agora dos 1000 dias. Quais são? O que é esses 1000 dias, né? Os 1000 dias do bebê é o primeiro dia desde a concepção até os 2 anos de idade, tá? Que a gente fala que a gente nasce muito rápido, né? 9 meses só. Tipo, nos mamíferos a gente é o que tem a gestação mais rápida. Assim, a gente não nasce pronto. Você comparar a gente com uma vaquinha, um bezerro lá, o bezerro já nasceu, já tá andando, já tá fazendo tudo, mamando. E a gente não, a gente nasce, a gente só chora, né? A gente não faz nada. Então, assim, é como se fosse até o final da nossa gestação, seria até esses 2 anos. E a gente viu vários estudos a longo prazo que a manutenção do aleitamento materno, pelo menos até os 2 anos de vida, isso interferiu muito, numa forma benéfica, associados à diminuição do nível de alergias alimentares, alergias respiratórias, como a asma, por exemplo, como a rinite, melhora da imunidade das crianças. Então, assim, se eu puder te dar um conselho e você conseguir aumentar seu filho pelo menos até os 2 anos de vida, vai ser muito bem-vindo. Eu acho que tem que aumentar até os 3. Amamenta até os 3, até os 4, tudo bem, gente. Sempre falo assim, amamente até tiver tudo bem. Enquanto tiver tudo bem pra você, tiver tudo bem com o seu filho, bora! Estamos chegando no finalzinho agora. Eu queria que você desse uma mensagem da importância da amamentação. É importante porque a gente fortalece muito o vínculo, né? Mãe e bebê, porque você tá ali pertinho do seu bebê. Não necessariamente a gente tem muita teoria da amamentação não nutritiva, né? O que é isso? Meu filho faz meu peito de chupeta? Deixa fazer. Aquilo lá é vínculo, aquilo lá é amor. Então, assim, ele tá lá no seu peito e ele tá estimulando, porque quanto mais ele tá sugando o seu peito, mais ele vai estar mandando sinais para você aumentar a sua produção de leite, né?
Fora dos benefícios do vínculo, tem os benefícios da imunidade mesmo, porque a gente acaba passando vários anticorpos, né, através do leite materno. Então, é tudo de bom, não tem claro, assim, eu ia falar que não tem contraindicação, mas existem algumas pequenas contraindicações. Mas, assim, é uma delícia. Então, se você conseguir, se você puder amamentar o seu filho, faça com que isso se empenhe na amamentação. Não é fácil, o começo dá vontade de desistir, dói, é difícil, o bebê não sabe, dá vontade de chorar, pode chorar, mas assim, chore, mas não desista. Chore e continue dando peito pro seu filho. Exato. Doutora Jaqueline Brandão, muito obrigado. Obrigado você pelo convite novamente. Vai voltar mais vezes aqui. Santa Casa e você fica por aqui, nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.